E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Lembrando que o Coyote Flix agora se chama TV Coyote Play. Não muda nada para quem é assinante ou para quem pretende se tornar assinante, mas está tendo essa mudança de nome para tentar dar um enfoque cada vez maior nos conteúdos de notícia e política da plataforma em meio às eleições desse ano, sem que para isso saiam de lá os conteúdos culturais, filmes e tanto mais. Gente, é o seguinte, Covid, faz tempo que a gente não fala desse tema, porque a situação estava melhorando bastante aqui no Brasil. Só que nos últimos dias começou um burburinho de aumento no número de mortes e no número de casos. E está se discutindo a possibilidade do país estar engrenando numa nova onda. E a ideia aqui é entender até que ponto isso é verdade, quais são as informações que a gente já tem e quais medidas devem ser tomadas caso realmente isso esteja acontecendo. Primeiro vamos para os dados oficiais, que são os primeiros que apareceram, que trouxeram aí toda essa discussão. A gente está com uma média móvel de 126 mortes por dia. Esses 126 são 23% a mais da média móvel de mortes que a gente tinha 14 dias atrás. É uma alta aí de um quarto. A gente tem 14.754 casos de média móvel, uma alta de 4% em comparação com 14 dias. Boa parte da imprensa está divulgando esses números, o que cria aí um arrepio, em certa medida, o medo de que a coisa esteja começando a crescer e que a gente assista a situações mais delicadas como a gente viu antes, mas vale deixar uma coisa muito clara, que eu acho que está sendo um pouco elencada. Tivemos 2 feriados estendidos seguidos, Páscoa e Tiradentes. Feriado envolve, a gente já aprendeu isso em 2 anos de pandemia, um atraso no registro do número de mortes e casos. Esse atraso, ele é compensado na semana seguinte. É natural que alguns números tenham ficado represados e tenham passado a aparecer nos dias da última semana e na semana de agora. Então, esse crescimento não necessariamente é reflexo da realidade. Se o país tivesse um controle efetivo de casos e mortes, e em 2 anos a gente não conseguiu construir isso, né? Aí a situação seria diferente, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com esses números. Só que além deles, a gente tem alguns outros dados que dão algumas pistas. No comecinho de janeiro, quando a Omicron estava explodindo aqui no Brasil, os dados oficiais não estavam retratando isso, porque a gente estava com um monte de defeito nos sistemas do Ministério da Saúde. Mas esses mesmos parâmetros paralelos davam indicadores de que a coisa estava ficando sufocante. E isso passou a se refletir nos dados oficiais já no mês de fevereiro. A gente tem, por exemplo, os dados aqui da Abrafarma, é a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias. Eles fazem uma coleta de todos os testes que são feitos pelas farmácias e drogarias e veem qual é o índice de testes positivos que você tem. A gente teve um aumento entre as semanas do dia 18 de abril a 24 de abril, comparado com a semana do dia 11 de abril a 17 de abril, tá? Então a gente está falando da semana anterior comparado com a outra, de 82% no número de testes positivos nas farmácias. Não é apenas sinal de que mais pessoas testaram. A gente tem um aumento no índice de testes positivos. A taxa de positivos ela é de 9,65% na semana de 11 a 17 e foi para 15,3% na semana de 18 a 24. O total de testes realizados nessa semana de 18 a 24 foi de 67.314 testes, o que também é uma alta. E aí vale deixar claro, mais pessoas que estão sentindo sintomas, mais gente indo para a farmácia testar, é natural que aumente a carga de testes. A taxa de positivos demonstra que essa ida mais frequente para as farmácias não é retrato de outras doenças com sintomas parecidos se espalhando, como influenza. Não. Na prática, quem está com Covid confirmando está aumentando também. Não é só a gente indo porque está sintomático. E a gente teve entre 67 mil testes feitos, 10.307 positivos. Na semana anterior tinham sido 5.677. Então esse dado da Abrafarma não é muito legal, mas se você compara em janeiro lá com a coisa da Omicron, a gente tinha uma taxa de positivos de 39,87%. Era uma taxa de positivos 4 vezes maior, bem diferente. Laboratórios privados que também realizam testes sob cobrança. Fleury, Dasa e Hermes Pardini. Eu consegui dados desses 3 que foram divulgados pela Folha de São Paulo. Juntos, esses 3 grupos têm 1.300 unidades espalhadas pelo Brasil. A taxa de positivo deles cresceu e está em 12%.
Eu peguei aqui só a trajetória do Fleury. O Fleury tem 284 unidades de várias marcas diferentes. Eles não usam só a marca Fleury. E no Fleury, do dia 13 de março a 19 de março, eram 4,10% a taxa de positivo. Do dia 10 de abril a 16 de abril, essa taxa já era de 9,04%. Do dia 17 de abril ao dia 23 de abril, essa taxa sobe para 12,5%. Então, num período de mais ou menos um mês, ela triplicou. Bom, além de farmácias, laboratórios e dos dados oficiais, a gente tem também aumento nos registros de internações em alguns estados, em particular no estado de São Paulo, mas os números também continuam bem baixos. A vantagem de olhar para as internações é que você tem uma correlação direta entre a entrada no hospital e a notificação dessa entrada no hospital. Então não tem delay, não tem problema ali de feriado, que você tem atraso em registro, nada disso. Gente, é o seguinte, tá claro que a gente tem um crescimento dos casos de Covid registrados em testes pagos. Isso pode significar algo. Pode significar, por exemplo, que os números públicos não estão identificando um movimento que é geral. Ou então, de que está ocorrendo um movimento em grupos específicos. Classes sociais mais altas, entre pessoas que têm dinheiro para pagarem testes. A gente sabe que o ciclo de convivência das pessoas está relacionado também à questão de renda. Em alguns momentos, a Covid circula mais em determinados grupos, em outros momentos, mais em outros grupos. No comecinho da pandemia, quem pegava a Covid era quem ia para o exterior e quem tinha contato com quem ia para o exterior. Logo, o negócio virou. Agora pode estar acontecendo um movimento mais ou menos desse tipo. Não dá para identificar se é só uma diferença dos dados públicos pela má qualidade dos dados públicos ou se a gente tem efetivamente uma diferença ligada aí à classe social. O que eu acho que vale destacar aqui, o boletim da Fiocruz, Observatório Covid, do dia 8 de abril, decretava ali que a gente estava em processo de extinção, não estava extinta, mas em processo de extinção da onda de Ômicron. Uma informação muito positiva. Se em 20 dias a coisa virou, a gente não sabe. A maioria dos especialistas apontam duas coisas. Primeiro lado, feriado. Feriado pode ter represado os dados públicos e os dados da Abrafarma e dos laboratórios não são suficientes para dizer que a gente está numa nova onda. Do outro lado, caso seja uma nova onda, existem 4 fatores principais que podem explicar essa nova onda. Carnaval fora de época que a gente teve no feriado passado, e também o feriado sendo um momento em que as pessoas viajam, furam as suas bolhas sociais com mais intensidade. Também variantes, a gente teve uma predominância agora da BA2, e isso pode estar se refletindo na taxa de transmissão, não está claro ainda, mas a BA2 hoje representa 84,3% das amostras analisadas de Covid no Brasil, né? Ela é uma linhagem da Ômicron, vale lembrar. Queda na imunidade, muita gente se vacinou com as 2 doses há algum tempo e não tomou dose de reforço. E também a flexibilização das regras nos estados e a queda no uso de máscara, que ela é nítida não só pela liberação da máscara em ambientes fechados em vários estados, mas como a população criando o hábito de não usar mais máscaras. A gente tem 4 fatores aqui explosivos. 4 fatores explosivos que até agora estão gerando possivelmente uma leve alta no número de casos, que também é leve no número de mortes. A gente ainda não sabe em que medida vamos ter a queda da taxa de mortalidade com os índices de vacinação que a gente tem hoje. E aí eu destaco para vocês, gente, é um momento de muitas dúvidas. A gente tem aí ninguém botando a mão no fogo para afirmar se o que a gente está vendo agora é uma nova onda ou não é. Ninguém vai arriscar isso agora. Nas próximas semanas a coisa vai ficar um pouco mais clara, porque perde o atraso dos feriados. Agora, a gente também tem algumas certezas, e a principal certeza que a gente tem está ligada a esses dados de vacinação. Hoje, 85,9% da população tomou a primeira dose aqui no Brasil. É um número bom, é um número muito bom, principalmente quando você compara com países do exterior. 77,2% tomou a segunda dose, tomou as 2 doses principais. Primeiro regime vacinal completo. Não é um número tão legal, mas se você comparar com o exterior, a diferença entre primeira e segunda dose não está muito maior também. Só 41,5% das pessoas tomaram a dose de reforço. E nessa altura do campeonato, em maio de 2022, quando a gente já tinha praticamente o mesmo número de pessoas vacinadas com 2 doses no comecinho do ano,
o número de pessoas que tomaram dose de reforço já poderia estar lá na casa dos 70%. Então, em razão da irresponsabilidade, porque são pessoas que podem tomar dose de reforço, em razão da irresponsabilidade dessas pessoas, a gente está ainda vivenciando um risco grande. O tempo está passando. Com o tempo passando, a imunidade cai. A gente já está tendo aplicação da 4ª dose de reforço e com um índice de aplicação muito menor, até porque ela ainda está restrita a grupos de idosos. Mas é preocupante o índice que a gente tem da aplicação de 3ª dose. Esse muito menor que em países do exterior, e sem que a gente conte com uma campanha efetiva do poder público para pilhar essa dose de reforço primeira, tô nem falando da 4ª, e claro, também em paralelo a isso, prefeitos, governadores passando a deixar de exigir passaporte vacinal. Passaporte vacinal esse que na prática foi muito pouco exigido aqui no Brasil, somando-se a todos os fatores que a gente tem aqui. Essa é a nossa certeza sobre uma nova onda aparecendo. O máximo que a gente pode dizer tá com cara de que tem uma ondinha aparecendo entre quem tem dinheiro para pagar teste. Se é porque quem não tem dinheiro para pagar teste, os dados não vieram ainda, a gente não sabe. Qualquer momento estou de volta. Um abraço e até a próxima.